Olá pessoal, bem-vindo ao Escritório de Física e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de cinemática. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma definição bastante interessante, porque vai identificar alguns tipos de questões para a gente mais futuramente. É a definição de ponto material, deixa eu só dar uma corrigida aqui na caneta, ponto material e a definição de corpo extenso. Ponto material versus é diferente aí de corpo extenso. Vou colocar aqui para vocês duas fotografias do mesmo corpo e essas fotografias vão definir coisas diferentes. Uma vai tratar de um corpo material e a outra fotografia vai tratar de um corpo extenso. E veremos por que isso acontece. Vou pegar aqui. Primeira fotografia. Tenho aqui a fotografia do planeta Terra e ao lado a Lua. Vamos colocar outra aqui. Também tenho a fotografia do planeta Terra. Então, ó, são duas fotos. A primeira ela mostra o planeta Terra próximo à Lua. Se eu comparar, pessoal, um estado de movimento entre a Terra e a Lua, as dimensões da Terra têm um impacto fundamental na análise dessa trajetória, pois o tamanho da Terra vai interferir e sim no tamanho da trajetória do movimento estudado. Então, se eu comparo a Terra com a Lua, eu vou ter que levar em consideração as dimensões da Terra, as dimensões da Terra. Então a análise é bem em cima disso. Se na questão eu tiver que levar em consideração as dimensões do corpo em relação ao referencial adotado, nesse caso aqui adotamos como referencial a Lua, o referencial. Novamente, a figura do referencial aí é importante para a análise do movimento. Eu vou chamar esse corpo, no caso a Terra, vou chamar de corpo extenso. Então, para essas situações onde as dimensões do corpo é importante em relação ao referencial na análise do movimento, eu chamo esse corpo de corpo extenso. Vou chamar esse corpo de corpo extenso. Corpo extenso. O que é que acontece aqui na segunda fotografia? A segunda fotografia, essa é uma foto tirada pela sonda Viking depois que ultrapassou a órbita de Plutão. Então, foi pedido para que a sonda voltasse seu corpo para a Terra e batesse uma foto da Terra. Esse raio aqui que você está vendo é um raio de Sol. Então, a gente tem o mesmo planeta, o planeta Terra, nessa fotografia, não mais levando em consideração as dimensões do seu corpo. Por quê? Se eu estiver analisando, vamos supor que a sonda Viking ela esteja aqui. Aqui seja a Viking. Deve ser assim que se escreve. Que a sonda Viking esteja aqui observando a Terra. Logo, a distância entre a sonda e a Terra ela é muito grande. Então, não há necessidade de levar em consideração as dimensões da Terra para a análise desse movimento. Quando isso acontece, ou seja, quando as dimensões do corpo não interferem de forma alguma no movimento, na análise do movimento, esse corpo vai ser chamado de ponto material. Então, a mesma Terra, ponto material. A mesma Terra da figura passada, só que agora analisada
a uma distância muito grande, não considerará as suas dimensões na análise do movimento. Então, essa é a definição de ponto material e a definição de corpo extenso. Então, um corpo extenso só é considerado corpo extenso quando suas dimensões interferem no movimento. Quando as dimensões não interferem no movimento, como é o caso dessa situação aqui, o corpo é chamado de ponto material. E isso vai ser interessante na resolução de questões. Eu vou dar um exemplo agora, que é o exemplo usual na física, onde a gente considera uma trajetória, e a gente já lembra que trajetória também depende do referencial, em duas situações. Uma, quando as dimensões do corpo interferem no movimento, e outra, quando as dimensões do corpo não interferem no movimento. Então vamos lá. Suponha que aqui exista uma ponte. Essa é bem comum nos livros de física. Eu tenho uma ponte aqui. E para atravessar essa ponte, vamos primeiro definir a extensão da ponte. Eu vou dizer que ela tem 300 metros. 300 metros. Vamos supor uma situação que é uma pessoa tentando atravessar essa ponte. Então, as dimensões da pessoa para uma distância de 300 metros, ela não tem importância na análise do movimento. Logo, se essa pessoa aqui atravessar esse percurso aí, vamos supor uma velocidade de 1 metro por segundo, eu posso dizer que ao final do movimento, essa pessoa caminhou 300 metros. Ou, se foi 1 metro a cada segundo, ela levou 300 segundos para atravessar a ponte. Uma outra situação diferente seria eu imaginar a mesma ponte, vou desenhar aqui a mesma ponte, só que agora, ao invés de uma pessoa atravessá-la, eu imaginaria aqui uma composição de trem ou um ônibus, mas vamos colocar um trem com seus vagões, com sua locomotiva, e que ela tivesse uma extensão de 100 metros. Veja que é muito diferente você considerar um trem de 100 metros e as dimensões de uma pessoa. Continuando, dizendo que a ponte continua lá com seus 300 metros, para que eu tivesse a locomotiva atravessando toda a ponte, não bastaria que ela chegasse a esse ponto aqui. Ou seja, eu não posso dizer que a locomotiva atravessou a ponte, uma vez que apenas a frente da locomotiva atingiu seu final. É necessário que, para que ela atravesse a ponte, é necessário que todo o comboio, locomotiva e vagões, chegue ao final da ponte. Logo, para que esse ponto aqui atinja o final da ponte, ele vai ter que percorrer uma distância, primeiro, dos 100 metros da locomotiva. Já andou 100 metros, vou botar aqui 100 metros. Depois, os 300 metros, deixa eu colocar contra a cor. Depois, os 300 metros da ponte. Então, além dos 100 metros da locomotiva, que esse pontozinho aqui teve que andar, ele andou mais 300 metros da ponte. Por que isso? Porque para esse movimento o tamanho da locomotiva interfere na análise do movimento. Então o total
caminhado por esse trem, ou por esse ponto especificamente, foram 400 metros. E se a gente supor que o trem esteja à mesma velocidade de 1 metro por segundo, ele levaria 400 segundos para atravessar toda a ponte. Então veja que é diferente você analisar uma questão quando você trata de ponto material, e quando você trata uma questão falando de corpo extenso. Beleza, pessoal? Essa é mais uma definição de cinemática. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Olá, pessoal! Mais um vídeo de física. Se gostou do vídeo, dê joinha aí, favorite o vídeo, acrescente esse canal à sua lista de interesse para acompanhar todo o nosso trabalho. Valeu? Até a próxima aula!